aí no nosso canal. Então, eu vou dizer uma coisa aqui que vai ficar guardado, né? Eu não sou muito de ser fã de jogador, não. Eu não gosto muito dessa questão do em canto nenhum, de fanatismo. Fanatismo de jogador, depois você se decepciona, né? Você se decepciona. Porque é aquele momento, cara. Ele tá lá, liga pro zoológico, aí a galera vai na onda. Vai na onda, a galera vai na onda, né? Aí depois o cara, acaba decepcionando, né? Então, assim, eu sei que cada um cuida da sua vida da forma que quiser, é profissional, vai para qualquer clube, né? Sai e tal. Mas, cara, tenha unidade quando estiver vestindo a camisa do clube, né? Dessa torcida que é magnífica, que vai para o estádio, que faz uma festa impressionante, que acompanha o time, né? Que faz aquela rua de fogo, que como ninguém, que lota estádio realmente, que é um número de sócios realmente estrondoso, está caindo agora depois do descenso aí, e é natural, né? É natural, mas eu não sou muito fã de jogador, não. Agora, assim, eu virei fã de um jogador depois que ele parou de jogar. E aí você... Por quê? Porque você vai ver a história do cara no clube. Sim. Do que realmente ele é no clube. Do que ele fez pelo clube. Para mim, o meu ídolo no Ceará se chama Mota. Ele é um cara, para mim, que foi diferenciado, né? Desde a época do Mota, que eu cobri o Ceará, estava ali no dia a dia e via o tanto do amor do Mota pelo Ceará. Então, para mim, nessa situação, eu tive um ídolo no Ceará. Tenho um ídolo no Ceará que é o Mota, mas só tive essa condição de definir que ele era um ídolo quando ele parou de jogar. Quando ele parou de jogar, que aí você vai ver a história do cara no clube. Eu sei que tem muita gente que deve estar pensando, não, Del, mas não é assim e tal. Mas, cara, tem que se pensar muito mais no clube. Naquele time, no clube, quando eu falo Ceará Esporte Clube, né? O Ceará está acima de qualquer jogador. O Ceará está acima de qualquer dirigente do clube. Então, você tem que entender que, às vezes, o cara está fazendo aquele charminho ali para ir para a galera. Não é um cara que tem um sentimento pelo clube. Então, por isso, eu vou até dar uma dica. Né? Vou até dar uma dica aqui para o Albeci, que é o atual diretor de futebol, para o João Paulo, que é o diretor financeiro do clube ainda, o Eduardo Arruda, que é o diretor administrativo do clube, para esses três que me parecem são os três que estão à frente das contratações dos reforços. Parece que o presidente, o Robson, se afastou um pouco realmente dessa situação de contratar, foi até dito isso, né? De que ele se afastar, né? Pelo próprio ABC, na coletiva lá, que ele não ia se intrometer. Então, para os três aí, e o gerente lá, como é o gerente de futebol, que eu esqueci o nome, cara? Juliano Camargo. O Juliano Camargo. O Juliano nem tanto, porque não é torcedor, né? Não é torcedor do Ceará. Pode ser que ele vire agora torcedor do Ceará, porque ele está trabalhando no Ceará, né? E o período que ele estiver lá, ele vai ter que torcer para o Ceará vencer os seus jogos, ganhar, ser campeão e tal. Claro que ele vai torcer. Mas os três que eu citei, o Albeci, o João Paulo e o Eduardo Arruda, toda nessa ideia, né? Pedir ao pessoal da comunicação fazer um link, que é a história do Ceará. Esses jogadores que passaram aqui fizeram história no Ceará. Faça a sua, assista esse vídeo. Eu acho, cara, que isso aí é como você disse, ainda há pouco, Evaldo, para ter essa sintonia. Às vezes o cara não sabe nada da história do clube. Eu acho que o jogador deveria saber muita coisa do clube para quando ele entrasse em campo, respeitasse quem está lá na arquibancada, cara. Exatamente, Odel. Há pouco tempo nós tivemos um momento, na verdade, uma notícia que até eu tuitei e tive muito retorno sobre isso. O jogador passa 3 anos no Ceará, a torcida foi um dos poucos que a torcida, nesses 3 anos, isenta, né, de alguns tropeços do Ceará, principalmente nesse ano de 2022. Né, e o jogador simplesmente ele abre mão desse vínculo com o Ceará, com esse vínculo com a torcida e joga tudo isso fora. Foi profissional. Mas eu acho que são poucos os jogadores, Del, que querem essa ligação com o clube, que querem essa por justamente isso, por não conhecer a história, por não entender o que um Mota desse fez pelo Ceará, né? Por não entender o que um Adilson fez pelo Ceará, o que um Sérgio Alves fez pelo Ceará.
né? Então, assim, eu acredito que hoje em dia não existe, poucos são jogadores que querem ter essa ligação. Eu vejo muito hoje no elenco do Ceará um Luiz Otávio, por exemplo, que quer ter essa ligação, que quer ficar no Ceará, né? Vive uma fase abaixo do que vivia antes, sim, mas porque o ano de 2022 do Ceará não, dificilmente se salvou algum jogador. Então, eu acredito que essa ligação do jogador com o clube, ela precisa ser do clube, primeiro do clube com o jogador, e aí depois o jogador tem essa relação com o clube. Porque aí, se o clube apenas recebe e não apresenta a sua história, não apresenta os seus ídolos, não apresenta os seus principais jogadores, o jogador simplesmente entende que ali é apenas mais um clube na sua história, mais um clube no seu currículo. Eu acredito que sejam sinceras as palavras de todos que chegam, que querem fazer história, que querem isso e aquilo, mas no primeiro momento, a tristeza, a decepção, alguma coisa pode derrubar a sua qualidade, né, o seu desenvolvimento no campo. Então, acredito que precisa partir do clube, a apresentação do clube para o jogador.